Boa noite, galera. No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês assim uma questão na minha vida que até é bem interessante e engraçada, que é o seguinte. Assim, desde pequena eu sempre fui muito sonhadora, né? Eu sempre almejei coisas assim, sempre almejei uma história diferente de todo mundo, sempre pensei em coisas incríveis acontecer na minha vida. Eu lembro que eu sempre pedia muito a Deus assim que a minha história fosse uma história diferente, sabe? Que fosse uma história assim realmente impactante pra mim. E assim, eu sempre cresci muito com essa questão dentro de mim. Não sei se isso pode ser considerado sonho, capricho, enfim. Foi sempre uma coisa que eu sempre pensei muito, milimetricamente. Só que teve um dia que eu tava aqui em casa, parando pra pensar, né? E aí, no primeiro instante, eu pensei assim: caramba, será que as coisas que eu pensei, será que realmente eu vou ter uma história incrível? Será que eu vou ter uma história diferente das outras pessoas? E aí foi interessante que de repente, assim, Deus me trouxe à tona o seguinte: a minha história já é uma história diferente, sabe? A minha história já é não é uma história comum, igual de todo mundo. Porque assim, meu nome é Tamara Barbosa dos Santos, né? Minha mãe, né, quando tinha 26 anos, ficou grávida de mim. Aí, nesse período, meu pai foi e deixou ela. E ela passou um período, né, sozinha comigo, ainda não tinha nascido, mas já existia, né? Numa substância informe, mas já existia. E aí tá, beleza, eu nasci e tudo. Quando eu completei um ano, minha mãe conheceu uma pessoa. E essa pessoa, assim, pra mim, é uma pessoa, assim, muito especial. Na realidade, essa pessoa, pra mim, é o meu pai. Porque, assim, o pai, né, que é aquele que fez, criou e tudo, tá, beleza, é pai também. Mas é porque, né, é aquela condição normal, ele tem que assumir aquela responsabilidade. Mas pra mim, no meu caso, o meu pai é diferente de todos os pais. Porque ele realmente assumiu uma postura de homem. Ele realmente teve que ser homem para assumir a minha história. Então, quando Deus me trouxe, né, a memória, a minha história, eu já comecei a lembrar assim, não, eu tenho uma história incrível. E aí, enfim, o meu pai, né, conheceu a minha mãe, foi morar com ela, eu tinha um ano. E de lá pra cá, assim, ele é meu pai e eu sou a filha dele. E não há quem diga que não seja, porque eu afirmo isso com toda certeza. Eu tô abrindo essa história aqui para vocês porque eu acho importante compartilhar aquilo que é bom, aquilo que Deus faz de bom na nossa vida. E assim, o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito boa para mim, né? Todo mundo tem seus defeitos, mas principalmente para mim, enquanto filha, ele sempre foi muito bom. Porque pelo ato, né, de coragem dele, de ser homem, né? E também, assim, pelo carinho que ele sempre teve por mim. É engraçado que quando eu era pequena eu sempre gostei muito de desfilar nos desfiles de 7 de setembro, né? E às vezes minha mãe não podia ir porque ela estava trabalhando, enfim. E ele ia comigo, sabe? Ele ficava me vendo desfilar no sol quente, fazia as coisas que eu queria. Então, assim, eu pude perceber que a minha história ela não é uma história comum. Deus já me fez com uma história incrível. E à medida que o tempo for passando, essa história vai ser mais incrível ainda. À medida que eu for tendo experiência, à medida em que eu for dando lugar para ser diferente, as coisas vão acontecendo. E assim, eu agradeço muito a Deus por ele ter enviado meu pai para minha vida, né? Por ele ser quem ele é.
e por todas as coisas que ele me ensinou, todos os valores, todas as educações, todas as éticas, tudo que ele me ensinou. Uma coisa que eu, assim, que eu não... Um hábito que eu peguei com ele, que todo mundo morre com isso que eu tenho, mas é assim... A gente... Hoje em dia meus pais são separados, né? Mas assim, na época em que a gente morava junto, ele tinha um negócio assim... Minha mãe, ela sempre esquecia todas as luzes da casa acesas, né? E aí ele chegava do trabalho, ele ia apagando todas as luzes e falando, caramba, não tem sócio da Light aqui. Até que chegou um tempo, não sei nem se ele vai lembrar disso, mas chegou um tempo que ele fez tipo umas plaquinhas, porque ele faz, né, essas letras, ele trabalha com isso. Então ele fez várias plaquinhas e colocou pela casa, apague a luz, apague a luz. E ele falava tanto desse negócio de apague a luz que isso se infiltrou dentro de mim de uma tal forma que hoje eu sou neurótica com isso. Se eu tô na sala, eu vou na cozinha, eu apago a luz. Se eu tô no quarto, eu só vou no banheiro, eu vou voltar pro quarto, mas eu apago a luz e eu sou fiel a isso, apagar a luz depois que sair do local. E quando eu vou na casa de alguns amigos, algumas pessoas, faço isso, eu vou saindo apagando todas as luzes, todo mundo, para com isso! Pra que você fica apagando todas as luzes? Mas foi um hábito que ele criou em mim. Mas isso é bom, eu agradeço a ele, que isso me ensinou a ser um pouco mais econômica. Então assim, eu preparei esse vídeo curto, não tô contando tudo porque tem tanta coisa, mas assim, foi resumido para mostrar que Deus ele fez cada um com uma história incrível. Ninguém é igual a ninguém. Deus nos fez especiais. Cada um tem a sua especialidade, cada um tem a sua própria história. Só que o que vai requerer o quanto essa história vai ser incrível é o que você vai fazer para essa história ser incrível. Entendeu? Como eu falei em alguns vídeos anteriores, é claro que Deus tem todo o poder de chegar à mãe e falar assim, ó, bum, vai acontecer isso na sua vida. E Deus age assim se Ele quiser, mas na realidade Ele também quer que a gente faça aquilo que nos compete. Então assim, eu tenho procurado, já que eu sou tão sonhadora, eu tenho procurado buscar os meus sonhos, mas não esquecendo que a minha história já é incrível. Então assim, eu deixo esse vídeo que talvez possa servir, eu tenho certeza, para a vida de alguém. Alguém vai lembrar disso, vai se encaixar nisso que eu tô falando.